Muito boa tarde para você. Estamos chegando nesta tarde com o programa Brasil Cristão. Nós vamos começar o programa de hoje rezando o nosso terço, a nossa dezena, a campanha do Santo Rosário. E Fernando, boa tarde para você. Como é que você está? Sexta-feira, fechando a semana? Feliz a vida, como não, né? Uma semana tão abençoada como nós tivemos no Brasil Cristão, tanta coisa maravilhosa, tanta ação de Deus. E agora vamos, né, para a nossa sexta-feira de mesa redonda, um tema muito importante, né? Um tema quente, né, Drica, para a gente hoje falar a respeito. Mesa redonda no sentido figurado da palavra. Não teremos uma mesa, mas teremos uma boa conversa com você que está em casa nos acompanhando. Hoje o tema do nosso programa é católicos, o comportamento do católico na política do Brasil. Você é católico? Você se envolve na política? O que você acha de católico e política juntos, andarem juntos? Precisam andar juntos? Tem que andar separado, Fernando? Eu posso me envolver na política? E de que modo, né, Drica? Exatamente. Porque nós estamos num cenário de... Não tem outra palavra, não. É muito ódio e amor exacerbado, louco. E nós temos que ver qual é o comportamento do católico no meio dessa loucura toda, Drica. Exatamente. Você pode participar conosco do tema do Brasil Cristão de hoje. Como é que você vai participar ativamente conosco? Eu sei que você gosta desse assunto, você tem acompanhado aí as notícias nos telejornais, nas redes sociais de todos os tipos. Você tem dado a sua opinião ali nos comentários de alguns posts que você tem lido. Você tem se horrorizado com alguns, se conformado com outros e compartilhado tantos outros. Então você pode participar conosco e você vai. Pode ligar para nós no 19 3871 9620, que é o nosso telefone, dizendo para nós, você acha que política e religião devem se misturar? Não deve se misturar, né, Fernando? Exato. E tem também o nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp, você pode enviar mensagem para nós, você pode enviar áudio também, se você quiser. Se quiser fazer um vídeo aí, pode enviar também, né, Fernando? Pode. Fique à vontade. Nosso WhatsApp é 19 99716 9915. Por esse WhatsApp, você manda sua mensagem dizendo o que você acha de religião e política. Andam juntos, separados? Religião se discute? Porque a gente escuta isso, né? Exato. Política não se discute, religião não se discute, será? Nós vamos conversar sobre isso no programa de hoje. E para a gente bem viver essa tarde, nada melhor do que nós começarmos com Nossa Senhora, Nossa Mãe Maria. Hoje, sexta-feira, olha, eu estou aqui nas minhas mãos porque já chegaram aqui para nós alguns pedidos de oração, viu, Fernando? No comecinho do programa, né, a pessoa já pedindo, então já vou colocar aqui, ó, nos pés de Nossa Senhora de Fátima, porque aqui é assim, a gente conversa, discute, fala da doutrina e a gente sempre reza, né? A gente nunca deixa de rezar. Então vamos rezar hoje os mistérios dolorosos, contemplando Jesus que caminha para o Calvário carregando a sua cruz. O Brasil está vivendo um momento difícil, né, já que vamos falar de política hoje e religião. Nós estamos vivendo um cenário delicado em todas as áreas, né? Saúde, política, religião. E cada dia que passa, nós temos aí que carregar a nossa cruz. Então, como é que vamos carregar essa cruz? Vamos carregar com a ajuda de Nossa Senhora ao nosso lado, como ela fez com Jesus. Então, colocando aqui também todos os sócios, todas as pessoas que têm contribuído para que a Igreja das Mãos Ensanguentadas seja construída, né? Você que está participando ativamente desta campanha, muito obrigada. Colocamos você agora nas mãos de Maria. E você que nos acompanha aí no programa Brasil Cristão, também pelas redes sociais, né? Pela internet, pelas redes sociais. Vamos rezar juntos, então, contemplando o quarto mistério doloroso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Graças a Deus. Obrigada a você que rezou conosco. Nós vamos agora continuar o nosso programa Brasil Cristão. Convido você para fazer parte da nossa mesa. A mesa redonda mesmo aqui, ó. E o nosso querido já está aqui. Oi, Padre Douglas, saber. Deus abençoe. Padre, vença. Deus Padre, o senhor está abençoe. bonito hoje. Muito obrigado. De batina, que lindo. É, como o tempo esfriou, na minha opinião, agasalho de padre é batina. Não devia ser outro. É uma boa. Na verdade, devia ser a roupa de sempre, né? E eu quero desejar uma boa tarde a todos que nos estão acompanhando agora, nesse exato momento, pela Rede Século XXI. Nós vamos hoje, então, falar do comportamento do católico na política do Brasil. Vamos falar na política do Brasil porque esse é o nosso país, é aqui que nós redizimos, é aqui que nós votamos, é aqui que nós escolhemos, né, os nossos governantes. Então, nós vamos falar hoje do comportamento do católico na política do Brasil. Você que nos acompanha já sabe, pode participar conosco, sim, enviando a sua opinião, a sua dúvida, né, a sua pergunta. Tem duas formas de você participar. Primeiro, nosso telefone 19-3871-9620. Você pode ligar para nós, deixar lá a sua mensagem. As meninas do Call Center vão atender você com toda a alegria. E a segunda forma de você participar é enviar para nós uma mensagem, ou um áudio, ou um vídeo, né, gente? Do jeito que vocês preferirem, através do WhatsApp. E aí é mais fácil, né? Você envia no 19997169915 e assim você participa conosco. Você acha que religião e política se discute? Não? Como é que é? Quando senta aí na mesa do almoço, né? Tem sempre aquela reunião familiar em que um vai dizer não se discute, discute, aquela confusão toda, né? Exatamente. Padre, para a gente começar essa conversa, Padre Drica, eu queria propor a introdução que o catecismo faz desse tema. Eu acho que é muito rico, é muito interessante. Porque ele começa assim, né? O quarto mandamento ordena também que honremos todos aqueles que, para nosso bem, receberam de Deus uma autoridade na sociedade. Este mandamento ilumina os deveres daqueles que exercem a autoridade, bem como os daqueles que por esta são beneficiados. Uma coisa que já chama a atenção aqui é que a igreja coloca essa questão do relacionamento do cristão católico com as autoridades civis constituídas, o presidente, nós estamos falando agora da nossa constituição política, né? Geopolítica. No quarto mandamento, padre, por que no quarto mandamento? É interessante isso daqui. Exatamente. O quarto mandamento se refere a honrar pai e mãe. Ou seja, a igreja entende
que o poder público, seja ele qual for, no regime de governo que for, né? Aqui nós temos um regime presidencialista, outros países têm monarcas, né? Um rei, um imperador, enfim. Em alguns, um primeiro-ministro que faz às vezes do chefe de governo, ao invés de chefe de Estado. Seja como for, a igreja entende que o exercício do poder civil é uma forma de paternidade. É isso que chama a atenção, uma vez que o mandamento se refere a honrar pai e mãe. Então, você se posicionar como obediente ao poder civil significa cumprir o 4º mandamento, porque o poder civil exerce uma paternidade social. É isso que a igreja entende ao fazer essa introdução. Exato, dá a entender que a sociedade é uma consequência da família, né? Porque são famílias que constituem uma sociedade. Aliás, a gente aprende isso, né? Quando a gente é pequeno. Quando nós fazemos esse tipo de pergunta que você, Drica, propôs agora, né? Será que isso se discute ou não? Nós fazemos essa pergunta justamente porque, infelizmente, esse é um assunto agora polêmico. Mas, para nós católicos, não deveria ser. Verdade. Não deveria ser polêmico e nem deveria existir tantos embates se nós formos na natureza da coisa. Então, por onde que eu gostaria de começar a nossa reflexão para a gente aproveitar muito bem esse tempo hoje? Nós precisamos ir na antropologia da coisa, né? Explicando para você que está em casa. Antropologia é o conceito de ser humano. O que é um ser humano? Então, para nós cristãos, o ser humano é uma obra-prima do Deus Criador. O catecismo da igreja mesmo diz que o ser humano é a única criatura que Deus quis em si mesma. Está escrito dessa forma, né? Em si mesmo, ou seja, tudo que foi criado de algum modo em função do ser humano. Os anjos foram criados em função do ser humano, o mundo natural foi criado em função do ser humano. Então, Deus desejou o ser humano é a sua imagem e semelhança, e inclusive nos desígnios providentes de Deus, Ele próprio, Deus, se faria um ser humano. Isso já estava no seu plano eterno para a nossa salvação. Ainda que a escola de Alexandria, né, os padres da igreja lá dos primeiros séculos, tinham várias escolas de estudos, vamos assim dizer. E uma das que tinha maior autoridade no período patrístico, era de Alexandria. A escola de Alexandria defendia que Deus se faria homem ainda que o pecado não tivesse entrado no mundo. Eles defendiam essa tese. Porque hoje nós sabemos que Deus se fez homem para que, enquanto ser humano, redimisse os nossos pecados com o seu sangue. Mas os alexandrinos defendiam o seguinte: ainda que nós não necessitássemos de uma redenção, ou seja, de um perdão de pecados, caso o pecado não tivesse entrado no mundo, ainda assim, nós necessitaríamos de uma salvação. E aí eles explicam, nós não precisaríamos ser perdoados de nada, mas ainda assim, nós necessitaríamos ser elevados, aperfeiçoados, e Orígenes fazia uma comparação, que era um dos padres alexandrinos, né? Imagine um bebê ele já é perfeito na sua natureza humana, mas ele ainda não é um ser humano na estatura plena a que um ser humano pode chegar. Então ele é perfeito, mas ele não é acabado. Ora, Adão e Eva já eram perfeitos, sem pecado algum, mas eles necessitariam ser acabados, vamos assim dizer. Adão e Eva como fossem as crianças saídas das mãos do Criador. Então nós necessitaríamos nesse sentido de uma salvação, ou seja, de um aperfeiçoamento, ainda que não houvesse pecado para ser tirado. Uma vez que o pecado entrou, então agora faz parte da obra de salvação uma de redenção também, uma de perdão. Dito isso, então fica claro para nós que Deus criou o ser humano e tudo o que Deus permitir na vida humana, né? A família, a sociedade, que é o conjunto das famílias, tudo isso tem por finalidade planificar o ser humano.
a pessoa humana, os direitos fundamentais do ser humano, a vida, a sua dignidade, o seu bem-estar, o bem-estar de todos. O ser humano, portanto, é o fim último de toda a ação familiar. Então, Deus constituiu a família para que todos e cada um dos seres humanos, todas e cada uma das pessoas humanas se realizem. Deus fez com que essas famílias vivessem em comunhão umas com as outras, formando assim uma sociedade para que todas e cada uma das famílias pudessem cumprir o objetivo de que cada ser humano, cada pessoa, cada indivíduo fosse pleno, fosse feliz. Esse é o princípio básico, esse é o princípio fundamental de toda reflexão que nós formos fazer enquanto católicos sobre sociedade e sobre política. Por quê? Muito embora, nós estamos enquanto católicos, mas o homem enquanto ser social, ser político, os gregos diziam. A gente pode recorrer a Platão, né, para esse tipo de afirmação, né, Sim, pai? aqui você me possibilita dar um segundo passo, né? Além da antropologia, que a gente já explicou, então que agora o ser humano, né, é o objetivo último das nossas ações sociais. A palavra política ela está um pouco desgastada no nosso imaginário, no nosso vocabulário. Quando eu digo política, o que é que vem à sua mente? Partidos, eleições, votação. Então, na realidade, você provavelmente associa política com uma ação institucional, né? De uma instituição, uma federação, um país, uma nação, e de grupos especializados em fazer girar esta instituição. Mas veja, política não é isso. Aliás, não é apenas isso. Isso também é política. Mas eu vou dar exemplos para que fique claro para você que diz assim, eu sou cristão, mas não gosto detesto de política. É mentira. É mentira e eu vou provar que não só você não detesta política, como você, por ser um ser humano, é um ser político. A palavra política, ela vem do grego, eram todas as ações da polis. Né? Polis era a cidade. Né? Polis, daí vem... A gente tem outras palavras no português que você vai associar. Quando a gente diz metropolitano, é uma grande polita, é uma cidade, então metropolitano, né? O metropolita é o líder de uma cidade. Então, polis vem da cidade. Todo mundo que vive numa cidade se relaciona, e os seus relacionamentos são relacionamentos na cidade. Então, o grego diria que são relacionamentos políticos. Vou dar um exemplo, você que é dona de casa, que está acompanhando. Às vezes a vizinha deixa o cachorro solto e aí ele faz as fezes lá na sua calçada. Ele faz uma vez, você vai lá e limpa, ele faz outra, você vai lá e limpa. Chega uma hora que você pensa o quê? Preciso conversar com a vizinha, porque não pode ficar assim. Você vai lá e tenta conversar, porque aquele é um espaço em comum. Educadamente, aquela coisa linda. Educadamente. Aquela coisa linda. Então, você tem uma vontade, talvez, a de matar o cachorro, esganar a vizinha, mas você, não, vou ser educado, porque eu preciso conviver com ela, ela é a minha vizinha. Então você vai lá, conversa, puxa um assunto, talvez você espere uma boa ocasião de encontrar ela na feira. Será que vai chover? Isso. Oi, fulano, tudo bem? E aí você tenta, de uma forma, resolver aquilo. Ou então, o vizinho do outro lado é barulhento. Então, uma vez você tolera, outra vez você pensa, mas se eu chamar a polícia, eles vão saber que fui eu. E aí vão ficar de cara virada comigo, capaz que pior. Então eu vou ver se um dia na feira eu converso com a vizinha, um dia na calçada a gente se encontra. Às vezes ela também é uma irmã lá da comunidade, você conversa com ela na igreja. Todos esses seus planos, essas suas articulações para conseguir manter o bem-estar da sua família, da sua casa, na sua vizinhança, isso são ações políticas. É esse o nome.
Isso é política. E o senhor está dizendo tudo isso para dizer, todos nós somos políticos, somos seres políticos. E o que nós temos hoje no mundo, essas formas todas que o senhor colocou, são formas de exercer essa política que é dado a algumas autoridades. E nesse sentido, nós temos bons políticos e péssimos políticos, não necessariamente nos partidos, né, Padre Douglas? Nós vamos hoje falar com você sobre esse assunto, porque dentro disso tudo, o que é importante? É importante, se você é católico, como é que deve ser a sua atitude, o seu comportamento em relação a essas autoridades e até as políticas que essas autoridades nos apresentam como cidadãos, né, como pessoas, né? E tem muita gente já participando conosco, você pode participar conosco aqui também dessa conversa, através do nosso WhatsApp, 19997169915. E vamos começar então vendo já algumas manifestações aí de casa, do pessoal de casa que está assistindo. Política e religião não devem se misturar. Olha lá. Será, Dite, que não deve se misturar? Vamos conversar. Maria, olá, boa tarde. Infelizmente, eu fico muito brava. Xingo e discuto. Eu não quero mais participar disso. Rezem por mim. Difícil, Ela né? deve estar falando das redes sociais, né? Margarete, sobre o assunto de hoje, católicos e envolvimento na política, acredito que o católico tenha que se envolver no sentido de observar como a política é conduzida, com olhar humano e com sabedoria do espírito. Margarete, muito obrigada pela sua participação, querida. Maria, meu nome é Maria Dantas Andrade, de Itatiba. Na minha opinião, não devemos discutir política e religião. Sérgio Esperes, sobre essa realidade do quarto mandamento e o poder público, não se restringe ao presidente, eu creio. Como temos 3 poderes, é com relação aos 3 poderes e mesmo em relação a governadores, prefeitos. É isso? Ele está perguntando. Sérgio Espere, obrigada pela sua pergunta e obrigada pelas participações. Continue enviando aí o comentário de vocês, tá bom? Com certeza, autoridades são todos esses. Se é uma autoridade constituída, então o quarto mandamento se refere a todas essas autoridades constituídas, né? É isso que nós estamos falando. Exatamente. Olha, Continua aí, foi o que eu disse. Muitas falas que nós vimos agora são demonstrações de que todos entendem por política a macropolítica. Sim. A política da nação, ou do estado, ou do município. Mas isso, irmãos, nós vamos ter, infelizmente, me desculpe usar a palavra, nós vamos ficar presos nessa imaturidade de não querer discutir a macropolítica por falta de compreender que ela é a continuação da micropolítica da qual você já participa e já discute. Exatamente. Então, veja que a introdução do catecismo se referia ao quarto mandamento. Então, há, portanto, uma relação com a honra de pai e mãe. Você que é mãe e pai, você exerce o seu poder político. Quando você tem filhos e você estipula regras, olha, lá em casa era assim, eu vou citar o exemplo que a minha mãe fazia conosco. Louça do café, Douglas vai lavar. Louça do almoço, a Cláudia vai lavar, que era a minha irmã mais velha. Coitada da Cláudia, o almoço é bem mais difícil. Exatamente, hein? porque era a mulher e minha mãe, mas essa era a política de casa. Você pode adotar uma outra política. Talvez se minha mãe fosse um pouco mais... Eu faço isso lá na minha casa, essa política aí também. Hoje eu fiquei brava. Eu falei, a política não está sendo exercida. Exatamente, então. Porque você deseja que a sua autoridade seja obedecida. Isso é política, filho. Minha filha, você é mãe, você é dona de casa, você é cristã e você acha que religião e política não se discutem. Mas quando o seu filho te desobedece, você diz, filho que não obedece à mãe, papai do céu castiga. Você acabou de misturar política com religião. Você pegou um dado da religião e inseriu no seu exercício de política familiar. É isso que eu gostaria que vocês entendessem, porque senão nós não vamos sair da esfera do telhado de casa. Né? Como se a nossa vida se restringisse à nossa casa até o portão. Do portão para fora, existem outras famílias que compõem uma sociedade e uma sociedade que compõe uma nação. Então, você precisa se libertar dessa ideia de reduzir a política à macropolítica institucional, porque ela é continuação de uma que você exerce. Então, lá em casa era assim, do almoço a Cláudia e da janta o Diego, que era meu irmão do meio. Quem não cumprisse o seu dever, se eu não lavasse a do café, eu teria que ajudar nas outras duas, secar, guardar, era assim.
Nós podíamos sair e passear à vontade, mas domingo tinha que ir à missa. Isso era preceito. Ainda que a gente não gostasse, não quisesse, se nós faltássemos à missa no domingo, a próxima situação, o próximo evento que nós pedíssemos para sair, uma festa, visitar um amigo, nós receberíamos um não como punição por termos transgredido a lei de ir à missa. Ora, de onde vem, qual é o nome que se dá a esse regime de obediência, transgressão, quando não se obedece, e punição? Isso são atos políticos. Então, você que é mãe, você que é pai, você exerce uma política. Eu, como pároco na minha paróquia, eu tenho de exercer política, eu tenho lideranças, eu preciso organizar, eu preciso ter as lideranças cabeças, debaixo das quais tem outras pessoas lideradas, debaixo das quais tem outras pessoas pastoreadas nas pastorais ou evangelizadas. Tudo isso é uma estrutura humana que se organiza e o nome disso é política, meus queridos. Vamos purificar essa palavra porque nós precisamos usá-la. Padre Douglas, também assim, essas mensagens que nós recebemos, não se discute, eu acho que é o pensamento da grande maioria dos brasileiros. Claro que é. E aí, por quê? Por que você acha que nós, né, reunidos e nossas sextas-feiras aqui no Brasil Cristão, ela é para nós discutirmos os fatos que estão acontecendo à nossa volta? Por que nós resolvemos fazer esse programa com esse tema? Justamente para iluminar as ideias dos católicos, isso se você é católico, tá? Isso que nós vamos discutir aqui está embasado no Catecismo da Igreja Católica e na nossa doutrina. Para que nós, conhecendo o que diz a nossa igreja, o que diz o Evangelho, o que diz o Catecismo da Igreja Católica, possamos mudar, virar essa chavinha dentro de nós, da nossa cabeça, e olharmos para os acontecimentos políticos e vermos que você vai chegar à conclusão de que um católico que não se envolve em política é omisso. Por quê? Porque quem coloca os políticos lá para decidir a nossa vida somos nós. Então, mais do que nunca, nós precisamos discutir a política e saber como discutir. Isso que é o mais importante. Exatamente. Porque as pessoas entendem que discutir é sinônimo de brigar. É sinônimo de brigar. Na verdade, discutir deveria ser sinônimo de dialogar. Exposição de ideias e contraposição de ideias. Exatamente, expor ideias. Veja, eu não sou obrigado a concordar com ideias. Eu sou obrigado, por força da fé cristã, a ter caridade com pessoas. Mas eu não sou obrigado a concordar com as ideias dessas pessoas. Exato. Quem muito falava sobre isso era o Papa Bento XVI, quando dizia que nós vivemos sob uma ditadura do relativismo. Então, nós dizemos assim, bom, você tem a sua opinião, eu tenho a minha, e é melhor a gente não discutir, não conversar. Respeitar a sua opinião. Isso, e respeitar a sua opinião significa sequer ouvi-la. Mas quem determinou que seja assim? Determinar que as opiniões são relativas e por isso não devem ser conversadas, é uma ditadura, porque já é uma ideia. Determinar uma coisa é uma ditadura. Então, ditadura do relativismo. Não, isso não é princípio cristão. O Papa Francisco muito insiste que nós devemos construir uma cultura do encontro. Ora, vamos nos encontrar para quê? Para só jogar flores uns nos outros? Encontro demanda diálogo, demanda discussão. Então, vamos discutir? Sim. E precisamos colocar as ideias na mesa para que, em primeiro lugar, eu exponha as minhas e verifique se realmente são ideias nas quais eu tenho acreditado e que valem a pena ser acreditadas, porque, de repente, alguém pode vir com um argumento melhor, mais sensato, mais iluminado na palavra, e eu posso rever as minhas ideias. O problema, irmãos, é que isso exige humildade. Então, no fundo, quando você diz assim, não quero discutir, prefiro não discutir, mas, por outro lado, você já tem uma opinião formada. Sim. Então, você não quer discutir, mas já tem uma opinião formada? Não seria, então, o medo de confrontar a sua opinião já formada e descobrir que você a formou antes de criticá-la e ver se ela era digna de ser acreditada e ficar formada como está? Isso é orgulho, isso é soberba. Então, veja que quando nós nos abrimos para discutir algo, dialogar algo, nós estamos exercitando a virtude da humildade e isso nos ajuda a ser mais cristãos. Agora, tem também, padre, quando o Estado é laico,
Essa questão de Estado ser laico colocou na cabeça de muitas pessoas que pronto, vamos tirar Deus, tudo que é fé do meio do Estado, religião, e aí eu acho que a partir disso criou isso. Então igreja, religião aqui e governo ali, pronto, não se discute, cada um vai para um lado. Acho que o senhor podia explicar um pouquinho para nós. Eu acho que para a gente chegar e entender essa questão, eu estava aqui justamente pensando justamente isso, né? A compreensão da política nesse âmbito que o padre Douglas colocou, nos faz compreender o porquê nas 3 religiões monoteístas, religião e política eram profundamente unidas. Sim, no judaísmo, para os muçulmanos e no cristianismo isso também foi assim durante muito tempo. Exatamente. Né? A compreensão de que este homem, que é um ser social, político, é também um ser religioso, e nós não podemos subdividir o ser humano. O ser humano é um só. Então, tratar o homem como todo, de modo integral, né, padre? No cristianismo, qual era o princípio? O próprio catecismo, vocês podem consultar aí os parágrafos subsequentes. Nós cremos que todo poder provém de Deus. Sim. Né? Cristo diz a Pôncio Pilatos, nenhuma autoridade lhe teria sido dada se não viesse do alto. Isso é um princípio cristão fundamental. Então, como a igreja entendia, principalmente na Idade Média, Exato. Da Idade Média até pouquíssimo tempo, tá? Em 2000 anos de cristianismo, a nossa igreja aqui no Brasil, vamos falar em termos de Brasil, nós nos tornamos uma república no século XIX, 1889, e com a proclamação da república foi que se fez essa separação absoluta de igreja e Estado. Mas de 500 anos de descobrimento, mais de 400 foram de igreja e coroa, né, no caso do Império no Brasil, foram de igreja e coroa caminhando juntas. Exato. Por quê? Porque a igreja entendia que se todo poder emana de instituição divina, né? Se o poder vem de Deus, veja que era um princípio diferente do que nós entendemos hoje. Hoje nós dizemos todo poder emana do povo, mas ele não pode se assentar no poder se também não vier a providência de Deus permitir. Então a igreja entendia que era fundamental a instituição eclesiástica, né, o episcopado e os papas andarem ao lado dos reis, porque por muito tempo o regime de Estado que imperava eram as monarquias. Era fundamental andarem juntas para que o monarca refletisse a natureza do seu poder, uma vez que o seu poder vem de Deus. E é em nome de Deus que ele exerce, quem melhor para orientar do que a igreja, a instituição divina na terra? Então veja, em 2000 anos de igreja, nós podemos dizer que desses 1.900 anos, quase que majoritariamente o cristianismo caminhou ao lado das instituições de poder, de Estado. Agora... E sempre que se pensou na instauração do reino de Deus, isto era uma ação espiritual, mas também era uma ação concreta, concreta na sociedade, Sim. que se dá por instituições, né? Quando a constituição da sociedade é por meio das instituições. Sim. A igreja, se por um lado ela nunca pregou que o reino de Deus seria pleno nessa terra, por outro lado ela sempre ensinou que todas as nossas formas de organização humana necessitam, ao máximo, espelhar o reinado divino. Tender para, né? E estender para o reinado divino, ainda que por causa do pecado, ele nunca conseguirá ser absoluto e pleno, né? O pecado sempre vai manchar as nossas estruturas humanas. Todas são assim, de baixo para cima. Eu sozinho, a minha família, a sociedade e o Estado como um todo. Então,
avançando a nossa reflexão... Ô, padre, o senhor pode avançar daqui a pouquinho, só para não ter que cortar o senhor, porque tá gostoso isso aqui, tá bom ouvir mas acho que a gente lançou... Isso. Aí, quando a gente voltar, o padre avança, a gente entende mais um pouco e a gente continua e traz para os dias de hoje, iluminado aí pela nossa fé, pela nossa doutrina. Tem gente participando conosco, vamos ver algumas mensagens antes da gente sair para o intervalo. A opinião de quem está em casa. Lúcia, cada dia me decepciono com a política do nosso Brasil. A maioria do povo só entra pelo financeiro. Ilude o povo a votar e depois esquece. Sim. Querida, muito obrigada pela sua participação. Marluce, meu nome é Marluce, boa tarde a todos. Se nós tivéssemos mais oportunidades de falar sobre política, o povo entenderia melhor. Verdade. Olha que maravilha. Isso Parabéns, mesmo, Marluce. Maísa Massafera, fico indignada pela ignorância das pessoas que gostam de discutirem sobre religião e política. Só precisamos fazer, cada um, a sua parte para o nosso bom Pai, independente da religião. Adoro o século XXI e participo todos os dias com minha família da programação. Obrigada por todos os momentos abençoados de sempre. Somos contribuintes há anos da século XXI. Desde já agradeço, grande abraço a todos. Fiquem com Deus e nossa mãezinha. Obrigada, Maísa. Ali devagar, porque a letrinha está pequena, a cegueira vai chegando com a idade. A gente vai fazer um intervalo, continue enviando a sua mensagem. Já já a gente volta.